Felipe Guilherme Corsino Souza. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário 2, o meu projeto de doutorado, intitulado A Modelagem da Distribuição e Potencial Risco de Invasão de Pragas Quarentenárias na Cultura do Eucalipto. Projeto esse que vem sendo desenvolvido aqui no programa de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM, sob orientação do professor Dr. Ricardo Siqueira da Silva, e com apoio aí do nosso grupo de estudos em agricultura e modelagem ecológica. Muito bem, antes de iniciar a fala sobre exatamente o meu projeto, eu vou trazer aqui algumas informações, alguns dados para a gente contextualizar o tema. E para início de conversa, eu trago aqui um dado da FAO, disponível aí no site Our Road in Data, falando sobre as áreas florestadas pelo mundo. Então, em primeiro lugar, um dado de 2020, nós temos a Rússia, em primeiro lugar, com 20% das áreas florestadas no mundo, áreas de floresta, sendo elas plantadas ou naturais. E o Brasil aparece aqui em segundo lugar, com 12% dessas áreas de florestas no mundo. E aí, afunilando um pouco mais aqui a nossa linha de raciocínio, eu tenho um dado aqui do último relatório do IBÁ, a indústria brasileira de árvores, que ele traz aqui a área de árvores plantadas no Brasil no ano de 2019. Então, em 2019, nós tínhamos 9 milhões de hectares de área de floresta plantada. Desses 9 milhões, a gente tinha 6,97 milhões sendo de eucalipto. Então, aqui a gente já começa a ver a representatividade da lavoura de eucalipto dentro da cadeia de florestas plantadas aqui no Brasil. Podemos dizer que 77% das áreas de floresta plantada no Brasil são de eucalipto. E aí, para ficar um número ainda mais redondo na nossa cabeça, vamos pensar que 80% aqui das florestas plantadas no Brasil são eucalipto, seguido aí pelas áreas de pinos. E aí eu trago esse mapa também do último relatório do IBÁ, para que a gente entenda o quão é disperso as lavouras de eucalipto aqui no Brasil. Então, desde o norte, passando pelo nordeste, até o sul do país, nós temos áreas com plantio de eucalipto no Brasil. Aqui esse mapa mostra tanto áreas com eucalipto e pinos, mas como nós vimos, 80% dessas áreas são de eucalipto. Prosseguindo aqui nesse nosso estudo dessa cadeia, eu trago aqui um dado importante que nos mostra, esse gráfico de pizza, mostra a distribuição das áreas com plantio de eucalipto por estado. E o destaque nós temos aqui o estado de Minas Gerais, o nosso estado, que contava em 2019 com 28% das áreas nacionais de plantio de eucalipto, seguido aí pelo estado de São Paulo. Então, a região sudeste, de forma geral, se destaca no plantio de eucalipto. Em terceira colocação aqui, bem próximo de São Paulo, a gente tem o estado do Mato Grosso do Sul. E aqui eu tenho uma linha evolutiva, digamos, de 2014 até 2019, onde a gente consegue perceber claramente que o estado de Minas Gerais sempre esteve em primeiro lugar quando a gente fala de áreas com plantio de eucalipto. Bom, entendendo a proporção dessa cadeia de produção do eucalipto, é preciso também citar a importância econômica desse setor. Então, eu trago aqui alguns dados também do último relatório do IBÁ, que nos diz que o setor de produção de eucalipto hoje, ele conta com 5 mil produtos e subprodutos de origem ambientalmente correta, biodegradáveis e recicláveis. Em 2019, contava aí com 3,75 milhões de brasileiros empregados, correspondia aí a 0,9% da arrecadação total de tributos federais, também no ano de 2019. E das exportações do agronegócio, esse setor representou 10% das exportações, o que é um valor significativo também. E aí a gente culmina no final aqui com uma representatividade de 1,2% do PIB nacional, o que correspondeu em 2019 a 97 bilhões de reais. Então a gente consegue agora perceber quão representativo
importante do ponto de vista econômico é esse setor para o nosso agronegócio. Bom, entendido isso, vamos entender um pouco sobre as pragas quarentenárias, que são o segundo ponto aqui do meu projeto de doutorado. Bom, segundo a norma internacional de medidas fitossanitárias número 5, uma praga quarentenária é aquela de importância econômica potencial para uma determinada área que não está presente ainda naquela área. Ou, quando ela está presente, ela não está amplamente distribuída e está sob controle oficial. Essa é a definição clássica de uma praga quarentenária. Sendo assim, nós temos as pragas quarentenárias ausentes e temos as pragas quarentenárias presentes. E aqui eu trago já duas imagens exatamente das pragas que serão objetivo de estudo do meu projeto de doutorado, e nós vamos falar com bastante detalhe sobre cada uma delas durante a apresentação. Eu tenho aqui o besouro tartaruga do eucalipto e tenho aqui a vespa da galha do eucalipto, a praga quarentenária que hoje é ausente no Brasil e esta praga quarentenária que hoje é presente no Brasil. E aí vale pontuar que agora, dia 24 de novembro, inclusive, a Embrapa inaugurou a sua nova estação quarentenária, que é uma estação que vai ser utilizada para exatamente a avaliação dessas possíveis pragas quarentenárias aqui no Brasil. Na verdade, foi uma ampliação, né? Essa nova estação foi uma ampliação da estação que já existia. Segundo eles, hoje nós temos em torno de 500 espécies quarentenárias de pragas ausentes aqui no Brasil, e com essa nova estação da Embrapa, os processos de pesquisa e análise eles vão poder duplicar com essa nova estação. Então, é uma informação bem recente, importante de ser citada aqui nesse trabalho. Muito bem. Entendendo o que são as pragas quarentenárias, como que a gente pode prevenir o surgimento de uma praga quarentenária no Brasil como essa? Bom, a gente tem vários métodos, né, de manejo de pragas, de controle de pragas, mas nos últimos anos, principalmente com o avanço da tecnologia, a modelagem de nicho ecológico vem sendo uma ferramenta muito importante, principalmente quando a gente fala aí de um trabalho a nível de política pública, ou de um trabalho a nível nacional e mundial, certo? E aí, quando a gente fala de modelagem de nicho ecológico, na literatura a gente ouve vários nomes, né? Modelagem de distribuição, modelagem de espécie, mas aqui, para esse projeto, nós vamos, para padronizar, nós vamos adotar a nomenclatura modelagem de nicho ecológico, para que a gente possa entender, né, como que funciona todo esse sistema aqui, basicamente. E falando em modelagem de nicho ecológico, a gente precisa entender, basicamente, o que é um nicho ecológico. Então, o pesquisador e ecólogo Evelyn Hudson, ele propôs essa teoria do nicho ecológico multidimensional. Segundo esse pesquisador, o nicho ecológico de uma espécie, ele é definido por N fatores, tanto bióticos quanto abióticos. Então, vários fatores definem o nicho ecológico de sobrevivência de uma espécie. E aqui nessa imagem, a gente tem exemplificado esse cubo em roxo, que seria um nicho ecológico de uma espécie, definido nesse exemplo, né, por 3 fatores apenas: o pH, a disponibilidade de alimento e a temperatura. Então, em cada um desses fatores, nós temos os limites, né, de sobrevivência da espécie para cada um deles, o que, né, culmina na determinação, então, do nicho ecológico dessa espécie. Então, daí o nome nicho ecológico multidimensional. São vários fatores que podem definir o nicho de uma espécie. E aí, esse conceito pode ser subdividido no nicho fundamental e no nicho realizado, que basicamente, né, o que diferencia os dois é que no nicho fundamental nós não consideramos a interação da espécie em estudo com as outras espécies no ambiente. Já no nicho realizado ou no nicho efetivo, é considerado a interação dessa espécie em estudo com as várias outras espécies no ambiente. É basicamente isso que diferencia o conceito de nicho fundamental de nicho realizado. Pois bem, dito isso, entendido isso,
a gente tem que pontuar que quando eu falo de modelagem de nicho ecológico, a gente está, de forma geral, trabalhando a predição do nicho fundamental das espécies. Quando eu trabalho com modelagem de nicho ecológico, eu estou predizendo qual é o potencial nicho fundamental de uma espécie. Entender isso e saber disso é importante para você interpretar os seus resultados, né? E, de forma geral, essa imagem, né, exemplifica isso, que geralmente o nicho fundamental de uma espécie, ele tende a ser mais amplo do que o nicho realizado de uma determinada espécie, exatamente pela interação com outros organismos ali na área. Muito bem, e aqui eu trago o fluxo, né, de trabalho básico de um modelo de nicho ecológico. Então, qual que é a lógica de trabalho de um modelo de nicho ecológico? A lógica geral. Bom, você utiliza dos dados conhecidos naquele momento de ocorrência da espécie, somados a N variáveis bioclimáticas. O somatório dessas duas informações são inseridos dentro de um programa, dentro de um software que vai trabalhar o seu algoritmo, considerando aquele conceito que nós comentamos de nicho ecológico multidimensional. E o nosso resultado final, a nossa saída final que nos interessa, é um mapa que vai mostrar as áreas que são aptas, mais aptas ou menos aptas para a sobrevivência ou crescimento de uma determinada espécie. Esse aqui, então, é a lógica básica de funcionamento de um modelo de nicho ecológico. E aí, para sermos um pouco mais específicos e falarmos do modelo que vai ser utilizado aqui no meu projeto de doutorado, nós vamos falar um pouco sobre o Climix, que é o modelo que eu utilizarei no meu projeto de doutorado. Esse modelo, esse software, ele foi descrito e apresentado para a comunidade científica pela primeira vez em 1985, por esse pesquisador, Dr. Robert Soderst. E para explicar o funcionamento, né, a lógica de funcionamento do modelo Climix, esse pesquisador dizia que se você souber onde uma espécie vive, você pode inferir quais as condições climáticas ela pode tolerar. E essa palavra tolerar é importante para a gente entender a lógica de trabalho do Climix. Outros modelos que também são conhecidos quando a gente fala de modelagem de nicho ecológico, como o Bioclim e o Maxent, eles tentam caracterizar o ambiente em que as espécies ocorrem. Já o Climix, ele simula os mecanismos que limitam, né, a sobrevivência, a distribuição dessa espécie. Ou seja, o Climix, ele trabalha em cima dos estresses. Quais são os limites de estresse toleráveis pelas espécies ou pela espécie que você esteja trabalhando? Então, essa ideia de estresses é o ponto-chave aqui da lógica de trabalho do modelo Climix. Bom, vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre o Climix. Para a gente rodar o modelo, para a gente colocar o modelo para trabalhar, a gente precisa definir basicamente essas 6 variáveis. As variáveis de temperatura, umidade e os limites para estresse de frio, calor, seca e umidade. Além disso, em determinados casos, a gente pode ainda fazer uma interação entre esses vários estresses, além de defini-los, propor algumas interações entre esses vários estresses. Então, são essas variáveis que a gente tem que definir. Como que a gente define essas variáveis para inseri-las no modelo? Bom, eu tenho aqui um gráfico que mostra o comportamento básico do crescimento de uma determinada espécie na natureza. Então, em um determinado momento, a partir de um determinado momento A, inicia-se o crescimento, né, de uma população de uma determinada espécie. Por exemplo, se considerarmos aqui no eixo X, né, valores de temperatura, por exemplo, e aqui no eixo Y, né, a taxa de crescimento de uma espécie, a gente pode dizer que a partir de um momento, de um ponto A, de uma temperatura A, começa-se o crescimento de uma determinada espécie. E esse crescimento vai atingir um ponto ótimo, máximo, numa temperatura B, ele vai se estabilizar e a partir de um outro ponto C de temperatura, nesse nosso exemplo,
a taxa de crescimento dessa espécie ela vai começar a diminuir, ela vai sofrer de estresses e vai começar a diminuir até um ponto máximo de temperatura, onde a partir do qual não existe mais o crescimento da espécie. Então, é basicamente essa lógica de funcionamento, tanto para a temperatura quanto para a umidade, para o índice de crescimento das espécies. E é exatamente esses valores no ponto A, B, C e D que nós precisamos definir de temperatura e umidade para, então, inseri-los aqui dentro do Climax. Além disso, a gente define também esses pontos de estresse, como eu comentei. Aqui no início, essa espécie sofre algum tipo de estresse até atingir o seu ponto máximo de crescimento. E aqui no fim desse gráfico, ela também sofre estresse, algum tipo de estresse, até o seu limite máximo de crescimento. Então, de forma geral, pessoal, são essas variáveis que precisam ser definidas para iniciar os trabalhos dentro do modelo Climax. E é a parte mais importante, mais delicada e mais demorada do trabalho de modelagem. Muito bem. Eu trago aqui, então, um fluxograma exatamente desse trabalho de modelagem com o Climax. Um fluxograma resumido e adaptado do trabalho de críticos 2021. Bom, o trabalho, então, com a modelagem no Climax se inicia aqui, como eu comentei, na definição dos parâmetros que nós vamos inserir, dos parâmetros para a nossa espécie. Como que eu defino esses parâmetros? Bom, dependendo da espécie, se é uma espécie vegetal, se é um inseto, você pode até fazer experimentos em campo, experimentos em ambiente controlado, e aí você vai, então, determinar esses parâmetros, qual é o limite de temperatura máximo que a espécie suporta, o mínimo, o máximo ótimo, o mínimo ótimo, e etc. E a outra forma da gente determinar esses valores é através da pesquisa na literatura. Existem vários trabalhos de modelagem, até trabalhos que não são de modelagem, que você pode, então, obter e inferir essas variáveis que vão ser trabalhadas. Como eu comentei, é a parte mais delicada e trabalhosa desse processo de modelagem. Feito isso, aí sim, esses dados são inseridos manualmente dentro do Climax, e aí o modelo começa a trabalhar, ele trabalha o seu algoritmo em cima desses dados, e como saída, o modelo vai nos dar mapas de estresse, mostrando quais as regiões geográficas têm estresse para essa espécie que você está trabalhando, mostra também para a gente os mapas do índice de crescimento, mostrando qual foi o índice de crescimento da espécie nas áreas geográficas que você definiu, e da relação entre os estresses e o índice de crescimento da espécie, o modelo nos dá o nosso mapa aqui com o índice ecoclimático, que define para a gente qual a maior ou menor probabilidade de sobrevivência da espécie que você está trabalhando na área em que você propôs a sua pesquisa. Eu puxei aqui na lateral ainda uma outra saída que o modelo pode dar para a gente, que é a variação sazonal do índice de crescimento da espécie. Dependendo do trabalho que você esteja fazendo, você pode identificar durante os meses do ano, em qual mês ou qual período do ano essa espécie teve um maior ou menor crescimento. Isso pode te ajudar a identificar algum surto ou algo nesse sentido da espécie. Muito bem, então, depois de toda essa contextualização, vou começar a falar para vocês sobre, então, qual que é a minha proposta, o meu projeto de doutorado. Bom, o objetivo geral desse projeto é entender a dinâmica de entrada de uma praga quarentenária que hoje está presente na cultura do eucalipto aqui no Brasil. Primeiro, a gente quer entender qual foi essa dinâmica de entrada dessa praga no Brasil e, com base nesse entendimento, avaliar o risco de invasão de uma outra praga quarentenária que hoje está ausente no Brasil. E vamos tentar entender isso no presente, no tempo presente, e, posteriormente a isso, fazer algumas projeções futuras da tendência de sobrevivência desta praga quarentenária em alguns cenários de mudança climática, esses cenários de possível aquecimento global. Bom, qual que é o objetivo disso? A gente quer entender, será que se a gente tivesse tomado alguma medida, ou será que esse trabalho de modelagem poderia ter evitado que esta praga, que nós vamos falar sobre ela agora,
que hoje está presente no Brasil, será que os trabalhos de modelagem poderiam evitar que ela se tornasse uma praga presente? Se esses trabalhos fossem feitos no momento que ela ainda era uma praga ausente no Brasil, né? O objetivo geral, então, é esse, é impedir, né, que os mesmos erros com essa praga se repitam para essa segunda praga, e possivelmente isso pode ser aplicado, né, a várias espécies de insetos. Essa é a proposta principal do nosso trabalho. E para atender essa proposta, a gente vai dividir o projeto em 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, nós vamos estudar a praga quarentenária que hoje está presente no Brasil, que é a Leptocybe invasa, né, a vespa da galha do eucalipto. E no capítulo 2, nós vamos estudar o besouro tartaruga do eucalipto, que é a Trachymela sloanei, que hoje é uma praga quarentenária que não se encontra, pelo menos até o momento, aqui no Brasil. E quais vão ser os objetivos específicos desses 2 capítulos que a gente vai fazer? Bom, o primeiro objetivo aqui vai ser fazer uma trilha da dispersão, da invasão dessas 2 pragas pelo mundo até a chegada no Brasil. Qual é o caminho que essas pragas estão seguindo até chegar aqui no Brasil? E como que a gente pretende fazer isso? Através da análise, né, do registro das datas, das notas de registro de ocorrência dessas pragas pelo mundo, né? No caso da vespa da galha, a gente pretende, né, um dos nossos objetivos é identificar quais os caminhos que ela percorreu até chegar no Brasil, porque hoje ela está presente aqui. E no caso do besouro tartaruga, a gente pretende identificar qual o caminho que ele vem tomando e, a partir disso, inferir as possíveis pontos de entrada desse besouro aqui no Brasil. Então, o primeiro objetivo desses 2 capítulos vai ser formatar essa trilha de dispersão e de invasão dessas espécies pelo mundo. Feito isso, o segundo objetivo específico vai ser, né, a modelagem dessas 2 espécies, a modelagem para o Brasil, para que a gente possa, então, descobrir quais as áreas aqui no Brasil têm maior adequação para a sobrevivência dessa espécie e, possivelmente, são áreas de maior risco de invasão dessa espécie, né? Esse vai ser o segundo objetivo específico aqui desses capítulos. E, por fim, feito essa modelagem, estando tudo correto e ajustado, a gente pretende fazer projeções futuras para o Brasil, com base nos cenários do IPCC de mudança climática, para definir, depois de identificar as áreas atuais de maior risco de invasão, a gente quer definir no futuro como que vai ser a tendência dessas áreas. Será que as áreas de risco vão diminuir? Será que elas vão aumentar? Será que elas vão mudar de local? Será que vai ser o sul agora a área que vai estar em risco? Ou será que vai ser o Nordeste? Será que vai ser a Amazônia? É exatamente esse o terceiro objetivo específico aqui desses capítulos. Muito bem. Dito isso, vamos entender e conhecer um pouco mais das nossas espécies. No capítulo 1, onde a gente vai estudar a praga quarentenária que hoje está presente no Brasil, a gente vai modelar e entender um pouco sobre a dinâmica da Leptocybe invasa, que é a vespa da galha do eucalipto. É uma vespa pertencente à família Eulophidae, da ordem Hymenoptera. Ela teve a sua origem no Oriente Médio, ali também na região do Mediterrâneo. É uma vespinha muito pequenininha, ela tem um pouco mais de 1 milímetro, tem essa coloração amarronzada. Ela foi identificada botanicamente em 2004, então é relativamente recente a identificação dessa espécie. E mesmo sendo recente, ela já se espalhou por quase todo mundo, a gente vai ver isso. Aqui no Brasil, ela foi cientificamente identificada pela primeira vez na Bahia em 2008. Então, também é uma praga que no Brasil chegou relativamente recente. Bom, aqui eu trago algumas imagens que mostram quais são os danos causados por essa praga. E como o próprio nome já diz, né, vespa da galha, ela causa essas galhas que são decorrentes da oviposição da espécie. Aqui nessa imagem a gente consegue ver como o inseto é bem pequenininho, mas, né, o sintoma dele é bem característico. Essas galhas surgem principalmente na nervura principal das folhas, principalmente
nos viveiros. Então, essa praga ela é muito importante quando a gente fala em viveiros de eucalipto, mas ela também ataca plantas adultas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, o sintoma dela é bem característico. Ela vem até as árvores e faz a oviposição, né, dos seus ovos, e é ali que cresce a nova prole da espécie, digamos assim. Então, o sintoma dessa nossa praga que hoje está presente, ela é bem característico da espécie. Muito bem. Como eu comentei, mesmo sendo identificada relativamente recente, ela já se espalhou por quase todo mundo. Aqui eu trago um mapa já proveniente das minhas pesquisas, onde a gente pode ver que essa praga que surgiu mais ou menos nessa região aqui, já se encontra em quase todos os continentes, né? Até o momento, só nos Estados Unidos, né? Na América do Norte aqui, Estados Unidos para cima, a gente ainda não tem um registro científico dessa espécie. Então, por isso a importância da gente entender como que ela está invadindo todas essas regiões, qual o caminho que ela está traçando, né? Como que isso está funcionando. Bom, no segundo capítulo, então, nós vamos fazer a modelagem para atender aqueles 3 objetivos que eu comentei da nossa praga que hoje está ausente no Brasil, a Trachymelles lonei, que é o besouro tartaruga dos eucaliptos. Bom, pertencente à família Chrysomelidae, da ordem Coleoptera, ele é originário da Austrália. E dentre os besouros desta mesma família, australianos, ele foi um dos únicos que se espalhou por vários continentes, por várias regiões do mundo. Daí a importância, né, e o perigo desse besouro, digamos assim. Então, hoje, ele já está presente na Nova Zelândia. Inclusive, na Nova Zelândia, ele fez um grande estrago. Foi uma das primeiras áreas que ele invadiu, e lá ele fez um grande estrago. Hoje, ele está presente na Europa, América do Norte e também na China. No Brasil, ele foi recentemente, né, oficialmente, considerado uma praga quarentenária ausente. Ele foi oficialmente colocado na lista de pragas quarentenárias pelo Ministério da Agricultura. Isso ocorreu agora no ano passado, né, em setembro de 2020. Então, foi muito recente que ele foi oficialmente identificado como uma praga quarentenária ausente. E daí também a gente tira mais uma justificativa para esse projeto de doutorado, para a gente começar a pesquisar e entender a dinâmica desse inseto. Aqui eu trago algumas imagens que mostram um pouco mais do inseto que a gente vai estudar. É um besouro, né, um pouquinho maior do que a vespa, ele tem aí mais ou menos 8 milímetros de comprimento, um besouro marrom com algumas pontuações em preto. Aqui, nessa imagem da letra B, a gente consegue ver a fase larval do besouro. Na letra C, a gente consegue ver a fase de pupa, onde ele fica aqui nesses buracos na casca das árvores. Então, esses buracos também é um indício da infestação desta praga. Aqui nessa imagem à direita, a gente consegue ver uma característica bem marcante dessa espécie, que são essas cerdas aqui na tíbia das patas, e esses pezinhos, que eles são bilobados, né? Aqui também a gente consegue ver todos, né, a extremidade das patas, elas são bilobadas. E aqui algumas imagens das folhas, né, das árvores de eucalipto, que apresentam esse aspecto característico da infestação dessa praga, que ela vem comendo de fora para dentro as folhas, né? Parece que alguém deu uma mordida aqui nas folhas. Então, é uma característica bem específica do ataque dessa praga. Bom, e a metodologia que a gente vai adotar? Conforme eu comentei, né, o primeiro passo vai ser identificar essa trilha de dispersão e de invasão dessa espécie. Então, para ilustrar a metodologia que a gente vai adotar, eu trouxe esse trabalho aqui de Santana e colaboradores, 2019, que ele fez exatamente o que a gente pretende fazer, mas nesse exemplo foi para a tuta absoluta. Então, aqui a gente consegue ver a evolução temporal de invasão dessa praga, onde a gente vê os pontos em verde, são os pontos mais antigos, os registros mais antigos da praga, e esses registros vão chegando próximos ao presente momento, passando pelo amarelo, até os pontos em vermelho, que são os pontos mais recentes de registro dessa praga aqui, desse exemplo. Então, aqui nesse trabalho, eles conseguiram identificar, inferir, mais ou menos o caminho de infestação pelo mundo que essa praga fez.
E é exatamente esse tipo de trabalho que a gente pretende fazer para as nossas duas espécies, para entender, então, qual que é a dinâmica, os possíveis caminhos que elas estão adotando, né, pelo mundo. E como que a gente vai fazer isso? Através, né, da pesquisa bibliográfica, das notas científicas publicadas de registro dessas duas espécies pelo mundo. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Após isso, nós vamos então entrar na parte de modelagem, né? E o caminho vai ser, resumidamente, esse. O primeiro passo, e o mais importante, como eu comentei, está aqui nessa tabela que eu trouxe, é uma tabela apenas de um exemplo de um outro trabalho que eu estou fazendo com outra espécie, mas os dados, né, as variáveis estão aqui, aquelas que eu apresentei para vocês, variáveis de temperatura, umidade e os estresses. Então, o primeiro passo aqui dessa modelagem vai ser definir essas variáveis. E como que a gente vai fazer isso? Nessa tabela a gente consegue ver. Para cada uma delas, eu tenho aí qual foi a fonte que eu utilizei, qual foi a pesquisa científica onde esses valores foram definidos, né? Esses valores não são definidos ao acaso, eles são definidos com base científica, né? Nós não vamos ter condição, pelo menos até então, de fazer, de criar essas espécies para poder definir esses valores. Então, o nosso trabalho vai ser de pesquisa científica, né? Nesse ponto aqui, se a gente for ser um pouquinho mais entrar em mais detalhes, além de definir esses valores com base na pesquisa científica, a gente ainda pode fazer alguns ajustes para que os resultados batam com os pontos de ocorrência que a gente tem. Então, algumas dessas variáveis pode ser que a gente não encontre na literatura, principalmente para o besouro, tartaruga do eucalipto, que é uma praga aí que recém-chegada, considerada uma praga quarentenária ausente. Então, em algumas ocasiões, a gente pode fazer o ajuste manual de alguma dessas variáveis. Isso também é possível, mas de forma geral, elas são definidas com base em pesquisa na literatura. Então, aqui nessa coluna, a gente vê os valores que foram definidos para esse exemplo que eu trago aqui para vocês, em qual fonte de dado eles foram adquiridos, né? Isso aqui, e essa planilha que eu trago aqui para vocês também, ela não está completa, né? Isso aqui é uma planilha que está em processo de definição desses valores. E como eu comentei, é a parte mais delicada e mais importante do trabalho de modelagem. Feito isso, nós vamos, então, inserir esses dados aqui dentro do nosso modelo, do nosso programa, do Climix. E o Climix vai nos dar, no final, o nosso mapa nacional, mostrando as áreas que são mais ou menos adequadas para o estabelecimento das nossas pragas quarentenárias que aqui serão trabalhadas. De posse desse mapa, eu vou validar esse mapa. Como que eu faço isso? Eu sobreponho os pontos de ocorrência da espécie que eu já conheço. E aí, os pontos que eu já conheço, onde a espécie foi identificada, eles têm que bater com as áreas de maior adequação para a sobrevivência da espécie. Caso isso não ocorra, né, dentro desse fluxo, eu volto aqui para essa parte inicial para poder ajustar novamente esses valores. Alguma coisa aqui deve estar indevida, né? Mas estando tudo certo, aí eu consigo, então, definindo o meu modelo, né, as minhas variáveis, eu consigo, então, fazer as projeções para os cenários futuros de mudança climática, e os cenários utilizados serão os cenários do IPCC. IPCC que está, né, recentemente lançando novos cenários de mudanças climáticas, novos dados desses cenários, né? Eu ainda não sei dizer se durante o desenvolvimento desse projeto a gente vai conseguir ter dados compatíveis com o modelo Climix desses novos cenários para poder fazer as projeções. Caso contrário, a gente vai utilizar, né, os dados mais atuais disponíveis no formato, né, reconhecido pelo Climix. Uma coisa que vale destacar aqui, né, nessa imagem, a gente consegue ver o mapa do Brasil, onde eu disse que iremos fazer a validação, validar o mapa de adequação com os pontos de registro da espécie. Obviamente, no caso da nossa praga, que hoje é ausente do Brasil, né, essa validação não poderá ser feita no Brasil. Né, a gente faz a validação com o mapa em outra região do mundo, onde a gente já tenha registros de ocorrência conhecidos da espécie. Muito bem. Falando agora, então, dos resultados esperados. Bom, o primeiro dado que nós teremos aqui será, então, essa trilha, né,
que a espécie está causando, está desenvolvendo aqui da sua dispersão pelo mundo. Então, eu trago novamente aqui essa imagem do trabalho de Santana 2019, que mostra o caminho que essa espécie percorreu pelo mundo aqui, né? De posse desse mapa, com a ocorrência da espécie, né, por onde ela está se dispersando, eu vou conseguir, então, comparar esses dados, por exemplo, com os portos que existem no Brasil. Eu vou conseguir também, como resultado, fazer uma relação, né, desse mapa aqui com a trilha da espécie, com os aeroportos existentes aqui no Brasil. E somado-se a isso, eu vou poder, né, sobrepor todos esses dados ainda com o mapa que eu vou criar de adequação dessa espécie aqui no Brasil. Então, vejam só a teia de informações que eu vou poder criar aqui e relacionar todos esses dados. E ainda, numa fase final, né, eu ainda vou poder identificar qual é a tendência futura, né, dessa infestação. Aqui eu vou ter o mapa atual, onde eu vou poder fazer todas essas interações, e, por fim, eu ainda vou poder fazer, né, as projeções futuras, para entender qual que vai ser a tendência dessas espécies nos cenários futuros que o IPCC prevê. Bom, ainda como resultados, a gente espera gerar, então, né, um banco de dados, um banco de informações sobre essas espécies quarentenárias que possam, né, nos ajudar na tomada de decisão de medidas fitossanitárias com antecedência, né, para que aí a gente possa entender e dizer, né, se o processo de modelagem, né, essa metodologia, pode prevenir, né, a transformação dessas pragas quarentenárias, que são ausentes, em pragas quarentenárias presentes, né? Então, um outro resultado que a gente espera é poder gerar esse banco de dados que vai nos dizer isso. Será que com essa metodologia a gente pode evitar a entrada de novas espécies quarentenárias? Além disso, né, a gente espera mostrar também nesse trabalho a aplicabilidade prática da modelagem, né? Muitas vezes a gente vê os mapas e pensa que é só isso, pensa que é só um mapa mostrando, né, a adequação da espécie para uma área ou não, e a modelagem vai muito além disso. A modelagem é uma ferramenta de estudo ecológico, né? É preciso aplicar, né, os resultados obtidos dela, né? Então, a gente espera poder demonstrar isso também nesse projeto de doutorado. Bom, aqui eu trago o meu cronograma, né, a revisão de literatura que já iniciou desde o início, né, do programa, a rodagem do modelo, os ajustes que já estão sendo feitos, comecei agora no segundo semestre de 2021 e vão até em 2023, provavelmente. A publicação de artigos que já vem sendo feita, né? A gente tem alguns artigos já submetidos, oriundos desse trabalho, e do desmembramento desse trabalho também, e eu pretendo aí permanecer com essa publicação até o fim do doutorado, quiçá depois também. A escrita do trabalho, que também já iniciou e vai até a defesa, a qualificação que eu pretendo fazer no segundo semestre do ano que vem, para defender, então, em janeiro de 2024. Muito bem, então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e um agradecimento especial ao nosso grupo de estudos em agricultura e modelagem ecológica, que me apoia muito nesse trabalho.